Alguns aqui eu já conheço, outros estou conhecendo desde hoje de manhã, é um prazer estar aqui. Meu nome é Beatriz, eu sou gestora de projetos e pesquisadora no FGV-SES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Então, lá no GV-SES eu atuo com cadeias de valor, olhar para a sustentabilidade nas cadeias de valor, sempre pressupondo uma visão, um olhar sistêmico de tudo que a gente trabalha, que dialoga muito com as falas todas que já tivemos hoje. Então, enfim, vamos dar início aqui ao compartilhamento dessa pesquisa que nós fizemos, instigada por essa pergunta da Bia, quão circular somos, estamos. Eu achei uma oportunidade perfeita para compartilhar aqui esse estudo, essa pesquisa inédita, que foi publicada há exatamente uma semana, então vocês estão tendo acesso de primeira mão, vão poder depois acessar em mais detalhes, mergulhar, navegar o documento. E, claro, estou aqui nos próximos 3 dias para a gente seguir trocando e dialogando e ver o que a gente aprende e bola juntos, então. Eu tenho um PPT, que eu não sei se está... que como eu vou trazer dados e figuras, eu acho que vai ajudar a acompanhar. Deixa eu levantar aqui também. Deixa eu pegar. Bem, vou começar brevemente com o contexto, que pesquisa é essa, aonde ela se insere, e aí a gente mergulha em alguns dados, por conta do nosso tempo. Eu recortei alguns resultados específicos que eu acho que vai interessar muito aqui ao grupo, e a gente segue conversando depois. Então, um breve contexto que eu acho que é bastante pertinente aqui, dado esse setor, esse ecossistema multiatores que estamos, de Brasil, de vários países e de União Europeia. Essa pesquisa ela se insere no contexto de um projeto chamado Ancorando Cadeias de Valor Sustentáveis no Brasil. Eu vi que eu tenho uma cola aqui e me facilita de olhar para vocês. Basicamente, esse projeto ele busca apoiar a transição para uma economia circular e de baixo carbono, com base no fortalecimento da gestão para a sustentabilidade. Então, estamos falando de um olhar integrado, de um olhar sistêmico para a sustentabilidade, entre pequenas e médias empresas que integram 2 cadeias de valor brasileiras, que são as cadeias de valor da Neoenergia, que está inclusive representada aqui hoje pela Adriana, nossa parceira, e pela Telefônica Vivo. Então, esse projeto ele trabalhou prioritariamente com esses 2 setores, energias renováveis, foco no elo de transmissão e telecomunicações. E aí esse projeto ele é financiado pelo programa Invest Verde da União Europeia, Então mostra a importância da cooperação desses ecossistemas de financiamento, multipaíses, multiatores, e está sendo realizado por nós do GV-SES em parceria com a Câmara de Comércio da Espanha e a Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, que também está representada aqui pelo Wagner Francis. Então, vamos ao que interessa, vamos a alguns dados super interessantes sobre a economia circular nessas 2 cadeias. Nesse QR Code, vocês conseguem baixar a pesquisa e depois navegar nos detalhes, Mas qual foi o grande objetivo desse relatório, desse trabalho que nós fizemos ao longo do último ano? Foi identificar desafios, gargalos, oportunidades e facilitadores para promover economia circular nas cadeias de valor brasileiras. Essa pesquisa, o relatório, tem um foco, tem um recorte nos setores de telecom e de energia, mas não se restringe a eles. Então, os aprendizados que estão aqui, os caminhos ilustrados, as mensagens-chave podem e devem inspirar diversos setores. Então, aqui, como é que essa pesquisa foi conduzida? Ela tem 4 capítulos, 4 partes, eu vou focar aqui hoje em uma delas, que é um diagnóstico de sustentabilidade que nós fizemos dessas 2 cadeias. E para essa pesquisa e para a nossa conversa hoje, eu vou focar nos resultados de economia circular desse diagnóstico. Nós desenvolvemos no início do projeto uma ferramenta super robusta, que media uma série, que media como um grupo de 30 empresas essas pertencentes às cadeias de energia e à cadeia de telecom, como essas 30 empresas estavam em diferentes agendas da sustentabilidade, Dentre elas, a agenda da economia circular.
Então, foi uma ferramenta composta por 62 indicadores, e cada indicador se desmembrava em uma série de perguntas, de questões voltadas a entender que ações, que práticas, que posicionamentos cada uma dessas 30 empresas já tinha em relação à economia circular. Esse grupo de empresas, só mais um detalhe para vocês entenderem o universo do qual a gente está falando. Ele era composto pelas duas âncoras, né, duas empresas grandes, multinacionais, ambas espanholas, e suas fornecedoras, 15 de cada lado, parceiras, né, prefiro o termo parceiras, pequenas e médias empresas, tá? Temos uma microempresa e o resto são pequenas e médias empresas. Então, olhando para os resultados, o que a gente viu primeiro? O grau de maturidade que cada empresa desse grupo se auto-atribuiu na agenda da economia circular. Então, cada empresa participante tinha que assinalar um desses 5 graus. Então, nulo significava que tinha total desconhecimento do termo, incipiente, que o termo, o assunto da economia circular já havia sido abordado ou por clientes ou em alguma busca por informações. Grau intermediário, a empresa já tem alguma ação prática voltada à agenda. Grau proativo, a empresa já tem um programa integrado de economia circular, então algo mais estruturado. E, por fim, o grau avançado, a empresa se considera líder na agenda. E aí, quando a gente aplica essa primeira pergunta a esse universo de 30 empresas das duas cadeias de valor, o que a gente viu? A maioria se entende no grau incipiente, ou seja, esse assunto, o assunto da economia circular, foi ou abordado por clientes ou discutido em alguma busca por informações. Em segundo lugar, a gente tem esse azulzinho intermediário, né? Então, as empresas que se consideram intermediárias, né? Ou seja, já tem alguma atuação prática na agenda. Interessante notar que apenas 14% das empresas do grupo se consideram num nível nulo de maturidade, ou seja, que nunca ouviram falar do tema, né? E as duas âncoras do projeto, que são empresas grandes, de grande porte, se consideraram, elas estão omitidas nessa figura só para preservar o sigilo, mas ambas se consideraram no nível proativo e avançado, demonstrando um avanço, né, um estágio mais avançado na agenda. Então, desses resultados, né, além de ver que a empresa maior está num nível, se considera num nível mais avançado, tem um outro dado interessante que essa figura nos mostra. Apesar da maioria das empresas estarem nesse nível incipiente, a gente vê um sinal de avanço, porque pelo menos metade do grupo está num nível avançado, né? Já tem alguma atuação prática, se a gente somar as que se consideraram no nível intermediário, no nível proativo e no nível avançado. Enfim, muito dado, né? Muito pequena empresa, grande empresa, fato é que a circulação de informações, a circulação de ideias é um primeiro passo, né, para a gente ter as pequenas e médias empresas incorporando o conceito, estruturando ações dentro do negócio. O próximo elemento que a gente olhou foi para um indicador específico de economia circular. Esse indicador avaliou 14 perguntas, né, para entender que ações já foram implementadas, qual é o posicionamento da empresa em economia circular, se ela já está envolvida em estratégias de engajamento, né? Então, a gente viu as respostas das empresas, desse grupo de 30 empresas, para essas 14 perguntas. E o que veio? O indicador 28, que é esse específico de economia circular, ficou na 8ª pior performance dos 62 indicadores que nós estávamos mensurando. Então, na posição 54 de 62 indicadores. E isso aponta para a oportunidade, isso aponta para espaço para elevar, subir a barra nesse indicador, né? E isso ocorre via engajamento, via circulação de ideias e tantas outras estratégias e ações concretas que a gente vem e seguirá conversando aqui. Outro fato interessante, as pequenas e médias empresas, né, nos dois setores, estão performando pior no indicador de economia circular, né, ambas, dos dois grupos, abaixo de 20%, enquanto as âncoras, né, essa barra preta embaixo, estão com 54% nesse indicador, ou seja, responderam sim para 14 das perguntas que tinham nesse indicador. Então, a gente vê que, apesar da gente ter um outlier aqui, isso aqui é um outlier, é uma empresa micro, de tamanho micro,
né, que performou, inclusive, melhor que as âncoras, né, mas, com exceção desse outlier, a gente vê que o porte é relevante. As pequenas e médias empresas têm mesmo uma performance abaixo das empresas maiores, das empresas âncoras e das grandes clientes, né, das cadeias. E aí, um último recorte aqui da pesquisa que eu queria trazer, acho que não está muito bom de ler, depois eu compartilho, vocês vão poder acessar a pesquisa, mas esse recorte desmembrou os resultados do indicador 28 por pergunta. Então, aqui, nessa coluna em vermelho, a gente tem a média geral do grupo, né? Então, quantas empresas responderam sim para cada uma dessas perguntas? E olhando para esses resultados, aqui, para mim, é a parte mais interessante dessa pesquisa com foco em economia circular. A primeira pergunta é, já conhece o conceito? E a gente vê que a maioria já conhece. Então, 73% das empresas dessas duas cadeias já ouviram falar sobre o termo. Só que quando a gente passa para a pergunta 2, que foi sobre a adoção de práticas, a adoção de estratégias e de programas concretos, o número já cai. 51% das empresas do grupo responderam que já tem alguma ação prática, né? E isso é reforçado pela próxima pergunta, que olhou para se a economia circular já é uma pauta central, uma pauta estratégica para a empresa. E aqui só 18% do universo do grupo responderam que sim, né? Então, isso aponta que a agenda ainda precisa de estruturação, a agenda ainda precisa ser incorporada no negócio, desenhada num programa, né? E isso dialoga com o primeiro resultado, a primeira mensagem que nós trouxemos, que eu trouxe, né? E aí, por fim, um outro ponto que acho que também é bastante relevante aqui hoje é sobre engajamento. Só 8% das empresas desse grupo responderam que estão envolvidas em iniciativas, né, de engajamento para a economia circular, né? Sendo que o engajamento, como falamos hoje, é fator fundamental para a transição. Então, fica aqui esses desafios, né, e as oportunidades, né? Numa grande síntese, o que a gente vê dessas análises é que as micro, pequenas e médias empresas ainda enfrentam um desafio, né, para colocar em prática as ações, os programas relacionados à agenda circular, enquanto as empresas maiores, as âncoras da cadeia, já têm, né, um maior avanço, já têm ações mais estruturadas, programas, um posicionamento mesmo na agenda. E isso, né, acho que primeiro, o que pode explicar isso? Primeiro que o porte, né, a gente tem um olhar muito focado para porte nesse projeto, né? Empresas grandes, muitas vezes, né, em geral, têm acesso a mais certificações, enfrentam mais pressão de atores externos, né, financiador, acionista, para cumprir expectativas ambientais, sociais, de governança de sustentabilidade, além de terem departamentos específicos, né, voltados para a agenda, voltados para a comunicação da agenda, e, claro, o orçamento. O orçamento é fundamental para viabilizar todas essas ações. E aí, olhando para o lado dos caminhos, né, olhando para frente, o que a gente vê de oportunidade? Esse papel, se as âncoras estão performando tão acima, né, das pequenas e médias empresas que integram a sua cadeia, elas têm a oportunidade de usar o poder de influência, de pegar na mão do fornecedor, né, e de puxar a cadeia toda para cima, de fazer esse engajamento, né, circulando informações, entendendo os desafios, né? Aí tem várias oportunidades que a gente vem vendo na pesquisa, como inclusive cascatear financiamento ao longo da cadeia, mas enfim, a mensagem central é essa. Temos desafios, mas todos, como sempre, tem do outro lado da moeda grandes oportunidades e grandes caminhos. Então, queria agradecer aqui a oportunidade de apresentar essa pesquisa, fica meu contato para a gente seguir trocando, e Bia, devolvo aí a palavra a você. Muito obrigada, Bia. Gostaria de realçar essa mensagem final, né, do engajamento. Eu queria perguntar quais os membros do Hub que estão aqui presentes. Levanta. Quantas pessoas? Ó. Quem quiser saber mais do nosso engajamento. E parabéns esses atores que estão há 5 anos já engajados. A primeira celebração que a gente teve com essas empresas foi dar um selo de engajamento. A Bia também está participando já há quase 1 ano. Então, eu acho que é uma mensagem que está bem alinhada com o que a Ladeia trouxe também, de ter um articulador independente para
aproximar a academia da empresa, os pequenos dos grandes. Então, é muito importante a gente ter esses ecossistemas de rede para trabalhar junto. E agora vamos ouvir um pouquinho, então, da Emanuele, que vai trazer a visão da circularidade dos metais, minerais e metalurgia. Por favor, traz aí os slides dela. Obrigada, Emanuele. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Agradecer também, né, o convite da BID, da organização, para esse evento. Como vocês estão vendo, né, meu nome é Emanuele Freitas, eu trabalho no Centro de Tecnologia Mineral, mas sou pernambucana. Estou muito feliz de estar aqui hoje, feliz do meu país, Pernambuco, estar sediando esse evento. E quase que eu saí dançando aqui com o Grupo Lua, tá, com o Maracatu, mas enfim. Então, eu vou trazer um pouco da visão do CETEM. O CETEM é uma instituição brasileira que trabalha com desenvolvimento de tecnologias e processos voltados para o setor mineral, trabalha com mineração sustentável, tecnologias limpas, enfim. E eu vou trazer sobre a mineração urbana e minerais críticos e estratégicos como caminhos para a circularidade. Dentro do CETEM, tem o meu grupo que se chama Reminare, que é representado pela Lucialina Xavier, que, infelizmente, devido à agenda, não pôde estar aqui. E o nosso grupo trabalha com mineração urbana. Mineração urbana é a recuperação de valor de materiais secundários, provenientes de resíduos eletroeletrônicos. Então, eu vou trazer um pouco do isso. Aqui são alguns dados, eu tentei compilar tudo que eu podia em poucos slides. Então, igual ao The Global Outlook, a gente tem o The Global E-Waste Monitor, que é um relatório que é publicado a cada 2 anos com informações, dados estatísticos sobre a gestão dos resíduos eletroeletrônicos no mundo. E esse ano foi publicado, né, 2024, esses dados são recentes, que mostra que 62 bilhões de resíduos eletroeletrônicos são gerados no mundo. E desses, só 22% é documentado, é formalmente documentado. O Brasil é o 5º maior gerador de resíduos eletroeletrônicos do mundo e é o 2º das Américas e o 1º da América Latina. E a gente recicla muito pouco. A cada 2 anos também, o nosso grupo faz uma pesquisa que é sobre qual equipamento eletroeletrônico você tem em casa e se você retém algum equipamento eletroeletrônico em casa. Essa pesquisa é desse ano, de 2024, e quase 82% das pessoas, eu não sei se não está aparecendo aqui, 82% dos brasileiros ainda retém algum resíduo eletroeletrônico em casa. Deixa eu voltar lá. Opa, passei muito. Já foi boa, obrigada. Voltando, pronto. Quase 82% dos brasileiros ainda retém algum resíduo eletroeletrônico em casa. Ou seja, porque ele não sabe onde vai descartar, ou seja, ele sabe, mas é distante de sua residência, ele não está disposto a ir descartar, ou seja, por algum sentimento, entendeu? Por algum equipamento que foi de um pai, de um avô, e a pessoa retém em casa. Isso é bom e ruim. Bom, porque a pessoa não está descartando em qualquer lugar, e ruim, porque até quando ela vai permanecer com esse resíduo guardado? Será que ela, de repente, não vai decidir descartar em qualquer lugar? Né? Então, e a gente percebe que a maioria ainda tem telefone celular e pilhas e baterias. Deixa eu passar aqui. Então, aqui eu trouxe essa figura, ela tem até uma animação, mas não está aparecendo. Então, a gente fala que essas residências, indústrias, são minas urbanas que detêm esses equipamentos. E aqui são os minerais que contém dentro de um celular. Ouro, prata, cobre, platina, alumínio. E aqui a gente fala minerais críticos e estratégicos porque eles são importantes para o desenvolvimento de novos processos produtivos, novos produtos, para a economia do país e porque alguns deles correm risco de escassez, alguns países não têm reservas, e estratégico porque alguns países possuem reservas desses minerais, como é o caso do Brasil, que possui reserva de nióbio e de lítio. Então, aqui eu trago para vocês uma primeira figura
são os minerais, aqueles que eu apresentei na figura anterior, que estão dentro de um equipamento, de um celular. E, de acordo com o relatório que eu mencionei, milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos no Brasil são descartados, né, 2,4 milhões, e desses, aproximadamente, a gente pode recuperar 940 mil toneladas de ferro, 158 mil toneladas de alumínio e 79 mil toneladas de cobre, dessa quantidade de resíduo que é gerado no Brasil. E esses minerais são extremamente importantes para a transição energética, para a descarbonização. Aqui faz parte de um estudo que foi realizado pelo meu grupo, um roadmap, onde a gente percebe que eles são importantes para energia eólica, para carros elétricos, né, para veículos elétricos, para baterias, mas eles também competem com outras indústrias, como a indústria de saúde, onde utiliza o níquel, utiliza o manganês. Então, assim, eles são importantes para diversas indústrias, não só para a transição energética, mas para a saúde, indústria de segurança, entre outros. E eu trago aqui um compilado das metas e dos desafios das legislações que surgiram ao longo dos anos, que colaboraram para que fosse implementado o sistema de logística reversa desses resíduos. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é um marco, em 2010, mas só 10 anos depois que a gente teve o decreto 10.240, que estabeleceu normas para a implementação e operacionalização dos sistemas de logística reversa. Então, aqui eu trago as metas, que vai até 2025. Essas metas foram baseadas no ano base de 2018, onde a gente tem que reciclar pelo menos 17% até 2025. E eu trago também, como marca importante, né, eu fiquei com Política Nacional de Economia Circular, o PNEC, mas Estratégia Nacional de Economia Circular, e a ISO 59000, que acabou de ser lançada, agora em outubro, né, que aborda sobre os sistemas de economia circular, a gestão de resíduos eletroeletrônicos, foi lançado agora em outubro na Fijan, no Rio de Janeiro. Trago também aqui as principais estratégias que a gente consegue enxergar sobre a gestão adequada desses resíduos, que é a gente entender que não é resíduo, é recurso, que não é lixo, ele é recurso, né? Tanto que a gente nem usa mais a palavra lixo eletrônico, é resíduo eletroeletrônico, que pode ser recuperado. Né, educação ambiental e capacitação técnica. A gente tem aí, hoje, diversos agentes envolvidos nessa cadeia de valor dos resíduos eletroeletrônicos. Um deles, como foi mencionado, a cooperativa de catadores. A gente tem o Centro de Recondicionamento de Computadores, que, inclusive, o Sávio França vai estar aqui no evento. São de extrema importância para a economia circular, para trazer o que vira resíduo, transformando em insumo produtivo. Então, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, investimento em pesquisa e inovação, e como principais oportunidades a gente segue que o Brasil é um grande gerador, como eu falei, é o 5º maior gerador de resíduos eletroeletrônicos do mundo. Então, a gente tem esse alto potencial, né, de minas urbanas. O Brasil ele tem grande potencial de pesquisa e inovação, a gente vê diversos centros tecnológicos envolvidos nisso. O hub de economia circular, a gente vê diversos agentes envolvidos para tentar fazer parte da mudança, e a logística reversa já regulamentada pelo decreto 10.240. Então, aqui tem um QR Code, se vocês quiserem acessar, que são todos os trabalhos já desenvolvidos pelo meu grupo de pesquisa. O Datare, que já aconteceu em 2018, né, que ele calculou, foi um banco de dados com volume calculado do que era colocado no mercado. O Minare, que foi uma parceria, foi em 2022, foi uma parceria com o Ministério de Minas e Energia, também foi um diagnóstico da mineração urbana no Brasil. O Recupere, que a gente está desenvolvendo agora, que é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e esse Roadmap Tecnológico dos Minerais Estratégicos no Brasil, que foi uma parceria com o IBRAM e foi lançado no meio desse ano em Brasília. Então, se vocês quiserem acessar, são todos os dados aí. Obrigada. A mensagem aqui, a consideração é: a todo serviço tem um produto atrelado. Então, é preciso que o setor de serviço, é essencial que as cadeias focadas mais em serviço olhem aonde estão esses produtos, esses materiais, esses recursos ou resíduos, né? E montar a estratégia em cima disso. Uma segunda consideração
é que, ainda que não haja tantos produtos, materiais vinculados ao core business da empresa, há sempre atividades secundárias. Mesmo o fornecimento de material para escritório, no caso de algumas, enfim, são inúmeras possibilidades. Mas o produto, o material, vai estar sempre presente, né? Então, só trazer um caso prático para ilustrar, que vem do próprio projeto, a Telefônica conseguiu colocar a economia circular no topo da estratégia de sustentabilidade deles, é mesmo das três ações mais materiais que eles têm. E como que eles fizeram? Eles entenderam aonde na cadeia, aonde no fornecimento deles estava essa maior materialidade, né, esse foco nos produtos que vão para o cliente final, e ali desenharam toda uma estratégia, né, de ter o reparo e a manutenção dos produtos, de ter aquela retirada quando o produto não está sendo mais usado, né? Nós todos já vivenciamos isso de alguma forma, né? A reciclagem, então, olhando até para a reciclagem de alguns desses produtos, enfim, isso só para ilustrar que é possível e é necessário. Então, acho que é isso. E eu acho que mostra mais um ponto de influência também, né? Como que eles podem também influenciar e a necessidade desse trabalho conjunto, de olhar a cadeia de forma a fomentar essas redes de valor, como a ISO está trazendo muito nesse conceito, né, Emanuele? Então, a gente costuma dizer que a transição energética também não pode acontecer de forma isolada, né? O que vai acontecer com as pás eólicas que a gente viu ontem lá em Suape, o que vai acontecer com os painéis fotovoltaicos. Então, a gente tem que pensar isso de forma expandida e conectando aqui com o setor de metais e minerais, o que fazer, né, com essas painéis solares, com os materiais que estão sendo tirados de lá. Então, Emanuele, eu queria que você trazesse um pouco também dessa visão da importância também de ter setores trabalhando juntos, né, e da gente criar esses mercados para os materiais secundários. Como que vocês vêm pensando essa questão dos novos mercados para esses novos materiais? Você fala novos modelos de negócio, né? A gente tem que pensar em rede. Eu penso assim, que se a gente partir do princípio que nós não estamos competindo, que a gente tem que trabalhar em rede, a gente consegue chegar numa solução. Um exemplo dos painéis fotovoltaicos é uma empresa nova chamada Sunner, que ela tem é móvel, ela recicla painéis fotovoltaicos móveis, e ela conseguiu autorização para isso. Ela coleta e ela recicla em unidades móveis. Então, assim, a gente sempre que pode, a gente está falando da empresa, a gente está divulgando, e eu penso assim, eu costumo chamar de zona de transição, porque isso não é só uma mudança de pensamento. Não adianta eu ter um processo circular, eu ter um processo circular dentro de uma economia linear na minha empresa. Eu apenas dizer que faço alguma coisa quando todo o resto não está funcionando legal, né? Então, eu costumo falar assim que é uma zona de transição, que pode ser um retrocesso ou um progresso. Se eu pensar nas possibilidades, por exemplo, no caso dos resíduos eletroeletrônicos, que pode ser um termo novo para alguns, mas não é, né? E a gente não tem, a gente pensa assim, quando fala de resíduos, pensa em resíduos sólidos, pensa em outro tipo de resíduos, mas o resíduo eletroeletrônico meio que fica esquecido. E a gente tem um potencial muito grande de recuperação, porque dentro dos resíduos eletroeletrônicos, que não são só computadores, tá? Isso é a linha verde, mas é geladeira, é tudo que depende de corrente elétrica, a gente tem um potencial muito grande de recuperação desses materiais, que podem ser inseridos dentro ou da própria cadeia produtiva dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos ou dentro de novas cadeias produtivas. E a gente precisa de uma colaboração de rede, de governo, de empresas privadas, da sociedade, da colaboração do entendimento, porque quanto de material é descartado em aterros? E que tem potencial de contaminantes, tem mercúrio, tem cádmio, e que, a maioria das vezes, os catadores, que não têm acesso à informação, né, que a gente fala assim, que o informal é diferente do ilegal, ele não tem acesso à informação e ele está lá com a televisão de tubo, desmembrando e podendo ser contaminado. Então, se a gente não tiver uma parceria
de governo, de educação ambiental, de empresas privadas, a gente só vai ficar na teoria. E isso não funciona, né? A longo prazo, se a gente pensar, a gente tem que pensar a longo prazo, não a curto prazo. Não, e é muito interessante quando a gente faz esse mergulho dentro de um determinado setor. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui visitar um reciclador de eletroeletrônico, ele estava com uma pilha de televisões, assim, uma em cima da outra, e não me parecia nada de errado com as televisões. E aí ele me explicou que tem também a questão do atendimento ao consumidor. Se o consumidor quiser trocar a televisão ou está com algum arranhozinho, alguma coisa, ele troca. E essa televisão tem que ir para o descarte. Tem que ser reciclada. Tem que ser processada, né? Não tem como ela entrar de novo no processo produtivo. Isso seria um dos modelos de negócio da economia circular da remanufatura. A indústria incorporando de volta essa televisão dentro do processo produtivo para fazer esses pequenos ajustes e vender de novo esse televisor remanufaturado. Mas olha o processo que precisa ser criado, né, para trazer de volta essa televisão. Já tem um processo vingente que, se o consumidor fez um pedido de troca, manda lá para o terceiro, né? Então, é por isso que eu gosto de trazer essa percepção de que é pessoas, processos, papéis. Então, tem um potencial enorme ali, né, da gente recuperar esses metais, esses minerais, esses produtos até, mas a gente tem que criar leis que favoreçam isso, que estimulem a indústria a trazer esses materiais de volta, incentivos, porque para o consumidor vai ser um bem, né, praticamente novo, que pode estar apresentado no mercado com outro valor. Então, eu costumo dizer que não são só novos modelos de negócios, mas novos modelos de negociação. E aí, para fechar a nossa rodada, eu queria fazer essa última reflexão, né? Então, como financiar essas cadeias reversas? Como financiar todo esse engajamento? Se a gente está falando que tem que ter, né, tantos atores engajados, como que a gente precifica os materiais secundários? Como é que a gente mostra essa proposta de valor para o mercado? Então, eu queria que vocês fizessem essa última reflexão. Bia, como que você vê isso? Obrigada, Bia. E só uma reação rápida que eu acho que dialoga com isso, ao ouvir Emanuele, é que entram novos atores também nesses arranjos, né? Então, fiquei lembrando, na verdade, do papel de institutos sociais e projetos sociais que podem se beneficiar também dessa segunda vida, desse remanufaturar de alguns produtos, de alguns equipamentos. E a Sanar mesmo tem esse olhar, a Reurb, que trabalha com resíduos, recursos eletroeletrônicos. Então, me veio também esse ator aí em mente. E sobre financiamento, eu acho que, e reforçando, na verdade, um ponto que a própria Bia Luz traz muito forte, que é sobre a necessidade de uma governança de financiamento, né? Isso é ponto da Bia, mas que marca e que fica, e que eu repito, né, endosso, porque no caso do nosso projeto, né, em menos de 2 anos de pesquisa, de projeto, nós entregamos, hoje eu compartilhei uma entrega com vocês, que foi essa pesquisa robusta, detalhada, mas tivemos outras 8 entregas do mesmo tamanho e da mesma relevância, né? Dentre elas, uma rede multiatores. E isso só foi viabilizado, todo esse impacto, né, que vai perdurar no longo prazo, só foi viabilizado pelo recurso que entrou da União Europeia, pela parceria com as câmaras de comércio da Espanha. Então, de novo, né, quando a gente está falando de economia circular, a gente fala desses múltiplos arranjos, né, e do multissetorial, mas o próprio financiamento tem que ser assim. O próprio financiamento tem que vir desses atores, né, que querem fazer cooperação internacional com a região, com o Brasil, que têm recursos disponíveis, estão trabalhando aí para os próximos anos numa série de novos produtos a serem ofertados. E aí, 2 pontos rápidos sobre financiamento. Além da gente ter mais oportunidades para projetos e negócios, né, e processos circulares, eles precisam ser comunicados. As empresas precisam conhecer o que está aí fora, né? No nosso projeto, em alguns momentos, a gente sentiu falta disso, né? O BNDES já oferece uma série de produtos interessantes,
Mas como a gente faz essa ligação para que as pequenas e médias empresas conheçam esses produtos e acessem eles? Então, isso é um ponto de financiamento, né? Comunicar. E o segundo é moldar essas oportunidades, esses produtos, para a realidade das empresas. Uma coisa é um financiamento, uma oportunidade de cobrir, né? de financiar empresas grandes. Outra é você financiar iniciativas de pequenas e médias empresas, que às vezes estão entrando no mercado, tem pouco tempo de existência, tem um modelo de negócio ainda em comprovação. Então, acho que eu deixaria isso, Bia, essa multiplicidade do setor de financiamento, dos atores, necessidade de visibilizar o que tem por aí e, por fim, de customizar as oportunidades para quem elas se destinam. Eu tive a chance de acompanhar também esse projeto, participar de algumas conversas, e aí a gente chegou numa reflexão, né, Bia? Que não adianta também só botar dinheiro na mão do pequeno. Sim. É dar a mão para o pequeno e fazer junto, né? Ajudá-lo na condição do desenvolvimento dessas nossas soluções. Isso. E aí, Emanuele, o que você vê? Eu concordo muito com a fala da Bia. Eu acredito nessa governança de financiamento. E uma fala da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que reflete, assim, muitas vezes, eu reflito muito sobre ela, que é o custo do cuidado é muito menor que o custo do reparo. Então, essa fala, para mim, é fundamental em diversas vertentes, né? Diversas dimensões. Então, eu acredito muito também na legislação. Eu acredito muito com a política pública firme de fiscalização. Pode incentivar muito a essas indústrias, as grandes indústrias, né, os grandes geradores, que eles são grandes geradores também, né, a investir nas pequenas empresas e investir nesse trabalho em rede. Eu acredito muito nisso. Que as grandes empresas participando, eu acredito que consegue viabilizar que as pequenas empresas, as de pequeno porte, participem também. Eu penso assim. Muito bom, né? Como que em pouco tempo a gente consegue trazer várias reflexões. A gente tem 5 minutinhos para fechar essa manhã e fechar o painel.